Vamos agora ouvir a palestra Cristo, da lenda e contestação a um exemplo de justiça. Chamamos ao palco o nosso querido ajudante de mágica, Jorge Damas. Uma salva de palmas. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos esperar aparecer a palestra. Então, que a paz permaneça no nosso coração. É uma alegria abraçar a comunidade ubaldiana das Minas Gerais, em especial de Belo Horizonte, e muito especialmente ainda através do nosso querido amigo comum de Ubalde, Rubens Romanelli, que eu, com tanto carinho soube reverenciar a obra do professor aqui nas montanhas de Minas. Que ele continue a nos ajudar, a nos iluminar na nossa trajetória de conhecer e sentir melhor a obra do professor Ubaldi. O tema que nós escolhemos é Cristo, da lenda e contestação a um exemplo de justiça. E, no fundo, o capítulo de Deus e Universo se chama A Essência de Cristo. Então, no fundo, eu quero traçar com vocês a linha do tempo no desenvolvimento de maturação, não só do professor Pietrobaldi, mas dos seus leitores, deste tema, A Essência do Cristo. Assim, sem mais delonga, vamos refletir com Ubaldi. Eis-nos neste longo caminho, chegados a esta grande figura central da história do mundo. Sinto que nessas páginas a visão se avizinha da concepção da essência do Cristo, em uma primeira aproximação, prelúdio de uma compreensão mais profunda que amadurecerá no último volume, com o qual será coroada a obra. Muito bonito. Ubaldi diz que está num prelúdio, num processo de amadurecimento, e esse processo terminará no livro O Cristo. Faltavam ainda 14 livros. No entanto, eu fiquei com esta frase em mente. Disse, não, mas eu já li algo assim.
e li em um balde. E é assim, então, que nós fomos procurar na obra do professor Pietro Baldi, conceito igual e semelhante. E encontramos no livro Ascese Mística. Já na primeira edição, de 1954, aqui no Brasil, em português, e na segunda edição, em 1956, também em português. Tradução do nosso querido professor Romanelli, de Clóvis Tavares de Campos, do nosso Jerônimo Monteiro. E lá nós vemos também que na terceira edição de 1983, da nossa antiga Fundação Pietro Baldi, hoje Instituto Pietro Baldi, encontramos também conceito semelhante. E é interessante que esta obra, nós estamos vendo aí com carinho, nos dada por Amaral, porque os 24 volumes da obra do professor Pietro Baldi, mais as biografias complementares escritas pelo Amaral, nós recebemos com a carinhosa dedicatória dele. Foi realmente um grande trabalhador para a divulgação do pensamento do professor Pietro Baldi, a quem eu peço a nós uma grande salva de palmas. E lá, então, nessas 3 primeiras edições, nós encontramos. Mas este volume que quer somente ser um ímpeto de fé e de paixão, um protesto de amor e veneração a Cristo, representa somente a primeira explosão de estados místicos na vida do autor. Aqui, em Ascese Mística, neste estado d'alma que depois será retomado e desenvolvido nos seus outros volumes, o autor, não quer, de nenhum modo, enfrentar o problema da essência do Cristo e da significação da sua paixão e redenção. Estes são problemas amplos que, para serem resolvidos, exigem uma preparação e uma explanação mais vasta. Nós estamos na 4ª obra do professor. Ele está dizendo que vai desenvolver isso em Deus e Universo. E depois em O Cristo, no 24º volume. Serão considerados com o maior amadurecimento que só se poderá alcançar nos últimos volumes da obra, somente nos quais essas questões poderão ser resolvidas definitivamente. Isto não se tornará possível senão numa explanação particular, em que todo o sistema ficará resolvido, especialmente no 10º volume, Deus e Universo, e no último, o Cristo. Aí é aquilo que eu falava para vocês, né? Que eu já tinha escutado isso de Deus e Universo em algum lugar. Estava onde? Na primeira edição de 54, na de 56 e na de 1983 da Fundação Pietro Baldi. Muito bem. Mas eu tinha na minha casa, e na hora que fui montar o trabalho, a 4ª edição. E na 4ª edição, de um tempinho para frente, esse texto não aparece. Não está lá. O que aconteceu com o texto? Então, nós tínhamos de buscar, saber o significado do sumiço dele. Sabemos do compromisso do professor José Amaral. Sabemos do compromisso daqueles que trabalham com a obra do professor Pietro Baldi. E aí fomos buscar na Itália. Procuramos a nossa Teca Oliveira, lá de Folhinho, e pedimos que ela trouxesse para nós uma cópia da edição primeira da Grande Síntese de 1939. Eu já tinha lá em casa, devidamente surrupiada da casa do Ferdinando, a edição de 1984, da Ascese Mística.
E a edição de 39 e de 84 na Itália, as duas estão perfeitamente iguais. E perfeitamente coerente com aquela quarta edição da Fundação Pietro Baldi, em que o texto sumiu. O que se passa? E o que tem de novo nesta edição? O pedaço do texto que sumiu e mais algumas páginas. Cristo nos revelou na sua ação o mistério dessa reabsorção da dor em amor. Cristo vai a reabsorver a dor em amor. Muito bem, esse pedaço está lá, em todas as edições. Mas esta outra parte, devo discorrer sobre esses problemas, porque são eles a substância da obra do Cristo, o ponto fundamental também para poder entender Cristo, essa reabsorção da dor em amor. Esse texto não aparece na primeira e na segunda edição, mas aparece já nas da Fundação Pietro Baldi. Aquele outro lá entre colchetes, olhemos, porém, mais profundamente. Já não podia se considerar mais profundamente esse tema, a reabsorção da dor do Cristo por amor. E esta frase está sumida. Mas está presente a outra. Ele não veio apenas ensinar, veio também para pagar. Aí a palavra pagar não está presente. No lugar está reharmonizar. Não está a palavra pagar. Eu fiquei procurando ela, é muito diferente. Cristo veio pagar. Agora se encontra na primeira e na segunda edição em português, Cristo veio reharmonizar. Reharmonizar é coisa bacana, né? Mais ainda, a frase, o pensamento continua, não somente para mostrar o princípio da expiação necessária, mas para sofrer ele próprio, com seu tormento, essa expiação. E a palavra não está expiação. Está na quarta edição da Fundação. Mas na primeira e na segunda está reharmonização. Eu achei estranho, porque a mesma palavra traduzida para pagar, por reharmonização, é a mesma que traduz a palavra expiação. Está estranho. E era muito estranho mesmo. E isso, evidentemente, não causa nenhum demérito, mas nenhum, absolutamente nenhum, às almas extraordinárias de Jerônimo Monteiro, de Clóvis Tavares e de Rubens Romanelli. Sinais dos tempos. O professor Pietro Baldi não tinha nem tido a visão da queda. Como mostrar isso? Era algo novo, não só a queda, mas muito mais ainda imaginarmos Cristo pagando e expiando. Mas mesmo assim, fomos buscar. Fomos para o original em italiano, tanto da primeira edição em italiano como da última de 1984. E a palavra lá está correta, pagar, bem traduzida pela Fundação. Expiazione, ou melhor, expiar, perfeitamente traduzida. Reparem que a pressão era imensa. Nós estávamos diante, primeiro, do inusitado, da novidade. E a pressão do movimento espírita, que recebia o professor Pietro Baldi aqui, era imensa sobre este tema. O professor Pietro Baldi mesmo fez as mudanças. Não pode, essas palavras e o texto, muito bem colocado,
São palavras ubaldianas. Mudar uma palavra ou outra na tradução ainda vai lá, mas botar um parágrafo inteiro na boca do professor Pietro Baldi, Clóvis e Rubens Romanelli e Jerônimo, não fariam isso. E com certeza não fizeram. Achamos que não fizeram. Mas o próprio professor Pietro Baldi, vendo a sua missão preparada para o Brasil a partir de 1950, vendo as dificuldades com as mais de 90 palestras aqui no Brasil em 1951, vendo as conversas enormes com todas as pessoas do norte ao sul do país, e vendo a dificuldade de se entender, a queda, em especial o problema Cristo, ele adiou o problema. Alteração e revisão do texto do próprio professor. As palavras são dele e foram colocadas como dele. E aí tudo precisou ser aguardado gradativamente com a evolução do tempo. E ele fala para o leitor em Deus e Universo: me acompanhe no processo de amadurecimento desse pensamento. Mas lá está escrito, tanto na terceira edição como na primeira e na segunda, que necessidade poderia ter o Santo dos Santos de passar pelo caminho da dor? A tradução bota no lugar da dor a amargura. É melhor, né? Cristo passou pela amargura de estar conosco, não pela dor dele. Não por si dê certo, ele era perfeito. Então, conceito baldiano em ascese mística, Cristo era perfeito. Que necessidade ele tinha de passar pela dor? Continua o professor. Aí palavras dele muito bem colocadas na terceira tradução, na terceira edição. Não tinha necessidade de purificação, de ascensão ou de redenção, mas isso se tornou necessidade fatal. Apenas ele se fundiu à natureza humana, conceito daquela época, porque o Cristo veio em natureza humana, habitando a forma, a semelhança de homem, como diz Paulo, por isso ele precisava sofrer. Não por causa dele mesmo, ele era perfeito. Ele tinha de não expiar, não precisava ascender, não precisava passar por redenção. Mas precisava, porque entrou na forma humana, pagar e expiar. O pensamento não estava completo, estava meio capenga. Por que então entrou naquela forma? Mas não precisava. Se não precisava, por que entrou? E por que teve de passar pela dor, mas não é dor? Mas é amargura. Então, nós estamos vendo que estamos num pensamento de construção e que não era isso bem que o professor queria nos mostrar, mas o engessamento da lenda e da tradição precisava passar pela contestação. E o Baldi vai começar essa percepção. Reparem que na edição de 1954, como na de 1956, a editora bota um prefácio. Lê-se, prefácio feito, evidentemente, pelos editores, em especial a figura querida do professor Clóvis Tavares, que abrigou o professor Pietro Baldi aqui no Brasil. Eu vou fazer apenas uma síntese do que foi colocado nesse prefácio. O texto de ascese mística, diz a editora, do presente volume, é quase integralmente. Não é integralmente, por isso que estão faltando aquelas páginas e mudou algumas coisas. É quase integralmente. Ou da primeira explosão espontânea, quer dizer, integralmente com aquela primeira explosão, em que aparece todo o entusiasmo virgem de uma alma que se debruça sobre o mundo místico. O Baldi é uma alma mística, o Baldi é uma alma virgem, quase ingênua, que se debruçou sobre o mundo místico, estava tateando. Deve ser relevado
essa falta de visão plena. Estão percebendo? Inexperiente, quem é inexperiente? Professor Ubaldi? Inexperiente dos julgamentos humanos, ele não conhecia a alma humana, que ia passar a perna nele. Fala ele em primeira pessoa e conta tudo de si mesmo, tão conturbado por esta nova experiência. Ele estava tão entusiasmado que não prestou atenção que o ser humano ia ser contra o que ele escreveu. Como se o ser humano fosse ser contra e ele não fosse escrever e não cumpriria a missão. Como Jesus, percebendo que os fariseus eram contra ele, ele aqueceu. Como pode? Ai de vós, víboras e fariseus, dizia ele. Esquece, Ubaldi, toda a perspicácia e deixa de ter em conta as eventuais reações da psicologia normal dos leitores. Ele não levou em conta a psicologia normal dos leitores. Ora, mas ele vai ser normótico? Se é para ser igual a gente, não precisava ver Ubaldi. Nós escreveríamos a obra da nova civilização do terceiro milênio. E para escrever uma obra para um mundo novo, era necessário enfrentar e apresentar pensamentos novos, não igual à psicologia normal dos homens. Como diz o professor Hermógenes, ser normótico é a doença da atualidade. Continua a edição. Não havendo medido as coisas com o padrão da normal maioria, como é que ele vai medir com a maioria? A maioria é evoluída. E não havendo tomado precedentemente conta dessas medidas, você não pôde verificar concordância de julgamento, e alguns negaram a aprovação. Então já está logo dito, já está dito na edição de 1954, que muitas coisas do Ubaldi foram negadas. Por quê? Porque ele não teve prudência. Ele não olhou a maioria. A psicologia dos normais. Escrito somente por força de um arrastador impulso de paixão, sem conhecimento das regras teológicas. Aqui eu vou parar. Não vou continuar esse texto. Me permitem. Não dá para continuar. Não tinha conhecimento da regra teológica. Ele começa Deus e o Universo perguntando, por que não falar de teologia? Já foi dito hoje aqui numa das palestras. E escrito somente por um impulso. E lá ainda diz mais, essa não dá para calar. Foi um impulso instintivo, quando nós sabemos que a obra de Ubaldi é um impulso intuitivo, não instintivo. Instintivo é da psicologia normal. E aí eles falam, foi por causa disso que o índice pegou ele. Ora, mas o índice pegou o professor Petrobaldi em novembro de 39. Ele escreveu a grande síntese, o índice não pegou ele. O índice. Ele escreveu as grandes mensagens, o índice não pegou. Escreveu no Uris, o índice não pegou. Escreve a Excesso Mística falando do problema crístico, o índice coloca ele imediatamente lá. Ora, e os editores do Brasil falam precisamente disso. Ele não tinha conhecimento de teologia. Não olhou o pensamento normal da maioria. E, sendo assim, o índice pegou ele. Pegou lá e aqui. O índice lá é o índice da Igreja Romana. O índice aqui é o do Espiritismo. Tinha de ser o texto adaptado. Ubaldi pensou bem. Sua voz mandou ele vir para cá. O teatrinho mostrou muito bem. Receba esses nossos amigos, esses amigos que eu te dou. Ele, para nos abraçar, conviver conosco, tinha de dar tempo ao tempo e deixou tudo com o tempo. Vamos ver a essência, a essência de Cristo na linha do tempo.
Em 1939 saiu a primeira edição na Itália, completa, edição em italiano. Em 1950, início da primeira edição de Ascese Mística em português. Ver nota da edição de Ascese Mística, nessa parte tal, onde tem uma carta do professor Pietro Baldi, de 3 de maio de 1950. E a tradução, Clóvis Tavares, Rubens Romanelli e Jerônimo Monteiro. Então, no dia 3 de maio de 1950, eles já estavam cuidando da tradução de Ascese Mística. E já tinham mandado uma carta para o professor Pietro Baldi pedindo explicação. E o professor Pietro Baldi deu as devidas explicações. Está em nota de rodapé, que consta até hoje. Agora observe, em 1950, o professor Pietro Baldi ainda não tinha tido a visão de Deus e universo, que só vai acontecer nos preparativos da Páscoa de 1951. E como então nessa edição ele está falando de Deus e universo? Foi a edição adaptada para o Brasil para 1954, onde que já tinha Deus e universo, revelado espiritualmente. A adaptação, por necessidade, por sobrevivência de um ideal. Em 1951, visão de Deus e universo antes da Páscoa de 51. Viagem para o Brasil de junho a dezembro de 51. Aqui a pressão. Aqui ele recebeu a pressão. Como é que é o negócio do Cristo? E ele começa a falar da queda. Falar, porque ainda não tinha o livro. Ele começa a falar. E em 1952 é que ele vai escrever o livro na Itália, Deus e Universo. Escrever e não publicar. Ainda não tinha o texto. Em 54 sai a primeira edição de Ascese Mística, tá? E olha, já baseado em toda a experiência, encontro do professor Pietro Baldi aqui no Meio Espírito. Em 54, Deus e Universo, primeira edição. E aí ele também, Deus e Universo, não enfrenta o problema crístico em profundidade. Em 1956, segunda edição, tudo igual, nada se altera. O livro foi vendido. Era para a psicologia dos normais. Os normais compraram. De 1970 a 71, começa a redação do livro O Cristo, onde ele vai enfrentar o problema definitivo da essência do Cristo. Em 1974, o livro Cristo sai de forma incompleta, pela uma edição em São Paulo. Em 1983, sai a terceira edição, revista e incompleta ainda do nosso querido Amaral. Mas já revista. O ponto pagar, está pagar. O ponto espiar, está espiar. Mas páginas não se encontram ainda. Aliás, esta edição, a de 83, é a que está no site do Instituto Pietro Baldi até hoje. Na de 84, a Ascese Mística, a segunda edição italiano, igualzinha à primeira de 39, sem mudança na Itália. Na Itália não se enfrentou esse problema. Em 85, sai a segunda edição completa do Cristo. Em 1988, a edição Ascese Mística, a quarta edição em português, aí revista completa. O livro é de 39. Só em 88 saiu como o Baldi queria. Entenderam o que é a luta do antissistema? Vamos começar a encarar Deus e o Universo. A obra é mais profunda que a Ascese Mística. E ele vai tratar do tema da intuição e a psicologia normal dos leitores. Olha o que ele vai falar. Na maioria das vezes, os místicos renunciam. Olha, ele compreendeu. Renunciam a tal empreendimento, confessando que não existe na linguagem humana imagens e palavras adaptáveis a este fim. É-nos necessário encontrá-la. Impõe-nos exprimir o inexprimível. É difícil. Então, muito, às vezes, tem que aguardar. Vamos tratar de outros assuntos. Como aqui hoje e ontem. Tratamos de todo o assunto da estrutura do universo, de todo o assunto da queda, e não entramos em detalhes no Cristo, que fica para o final. Igualzinho o desenvolvimento, o amadurecimento da obra do professor. Mas ele diz por quê que as pessoas resistem.
Porque é uma espécie de rebelião psicológica. Os normais fazem rebelião, porque os normais são frutos da queda. Rebelam-se com razão, porque esta teoria foi, até hoje, apresentada apenas como enunciado de revelação, não analisada racional e logicamente, não explicada e demonstrada. Não demonstrada. Não demonstrada. Bom, e aí, no caso, diz ele, ela permaneceu assim como um ato de fé, como uma lenda envolta em mistério. Está aí resolvido o primeiro problema, da lenda. A queda era a lenda. E como ainda o professor não tinha escrito Deus e o Universo, em 1950, quando os nossos próprios queridos Clóvis, Rubens Romanelli, Jerônimo, vão enfrentar a tradução de Ascese Mística a partir de 1950, o balde só vai ter a visão em 51. O que eles conheciam da queda? A visão sem razão, a visão da lenda, a visão como ato de fé. E se eles, que são tão maravilhosos e tão queridos amigos do professor Petrobaldi, ainda oscilavam em compreensão como essa, o que dirá, quiçá, a maioria normal daquela época que recebeu o balde em nossas terras. E o balde vai falar precisamente em 1954, quando a obra é publicada, o que se estava passando. Porque se ele escreveu ela lá na Itália em 52, já era reflexo do que se passava aqui, de tudo que ele ouviu em 51. E mais ainda o problema do índice de 39. E ele vai falar que é um problema de preconceito de grupo. Agora aqui ele vai falar precisamente para nós, os espíritos. Quanto mais se medita na teoria da criação progressiva, mais se torna esmagador o acúmulo de absurdos. Se alguém, por preconceito de grupo, pôde desagradar a teoria da queda dos anjos, apenas porque ela é admitida pela teologia católica, na forma de lenda, incumbe-nos afirmar que nos preocupamos somente em conhecer a verdade e que a aceitamos aonde quer que ela se encontre, desde que convença e satisfaça, independentemente de qualquer preconceito de religião, escola filosófica ou grupo humano. Não escrevemos para uma religião em particular. E aconteceu da teoria da queda ser aceita pela igreja em forma de lenda. Mas se não fosse, também enfrentaria este problema. E aí o que trata Deus e o Universo? Qual foi o ponto a mais em que ele vai em Deus e o Universo, que é o objetivo do nosso encontro? Ele começa a falar para os escritores comuns da vida de Cristo. Os escritores comuns das vidas de Cristo, que se fixam nos fatos da sua existência física, sem ocupar-se do drama cósmico que esta, por detrás dela, e do qual esta não passa de uma ligeira imersão no nosso sensível, não pode imaginar que falar de Cristo somente como documentação histórica ou obra literária ou filosófica é permanecer na superfície de abismos oceânicos. E se os grupos têm preconceito, eu não escrevo para preconceito de grupo mais agora. Vou ter que, pelo menos, se não posso ainda enfrentar o caso Cristo, enfrentar o problema da queda. Mas como ele fala da reação à queda na primeira edição? O livro não tinha saído, como podiam reagir à queda? É o zum, zum, zum que ele ouviu quando estava, desde a visão da Páscoa de 51 até o livro sair em 54. Então o próprio livro já saiu com as pessoas fazendo algum tipo de reação a esse pensamento. E ele então começa a sua busca
da compreensão de Cristo. Para conseguir compreender um pouco da significação íntima da figura e das vicissitudes terrenas de Cristo, foi-nos aqui imprescindível observar antes a estrutura do universo, através de muitos volumes, percorrer em síntese o caminho humano e resolver os maiores problemas. Foi o caso do nosso congresso. Passamos por toda essa estrutura da queda, estrutura do universo, para chegar a Cristo. E ele ainda teve que trabalhar com o esforço da vida e com um processo intuitivo. A vida inteira se esforçando para compreender Cristo e ainda trabalhando com a intuição. Foi assim necessário o esforço de uma vida inteira e o auxílio de estados especiais de intuição. E nos encontramos ainda no limiar. E temos que percorrer ainda outros volumes antes de nos ser permitido entrar no templo. Entrar no templo, estar com Cristo, ser um com Cristo, sentir Cristo. Só no final da obra. E aí o leitor, no 10º volume, que é Deus e o Universo, fica em expectativa. Faltam 14. E ele então começa a dizer da dificuldade. Se não aceitam a lenda da queda, se ainda tem dificuldade para entender a queda, ainda na sua forma de lenda até, imagina o problema Cristo. Que significação possui a lenda tão difundida no mundo da queda dos anjos? Poderá ter ela nascido do nada? Todas as religiões falam da queda. Todas as grandes revelações falam da queda. E com a sua paixão, que poderia redimir Cristo, se a culpa era mais de Deus do que do homem? Ora, se foi Deus que criou assim, o que Cristo pode fazer? Por essa paixão, a humanidade se redimiu. Então, mais da falta de Deus do que das suas próprias. Isso é lenda, muita lenda. A culpa é de Deus. Aliás, é mais fácil a gente culpar Deus. A resistência à aceitação da queda é o nosso orgulho, a ignorância, fruto do orgulho, já foi dito aqui. E mais que isso, essa resistência é ótima, porque a culpa é sempre de Deus. Na historinha de Adão e Eva, é muito legal. Porque Deus fala, não coma desse fruto da árvore proibida. E Eva ofereceu para Adão e Adão comeu. Mas na tardinha, no Éden, era comum Deus visitar e conversar com Adão e Eva. E ele foi para um bate-papo na tardinha. E procurou Adão. Onde estás, Adão? Estou aqui atrás da árvore. O que você fez para se esconder de mim? Começa o processo de culpa. É porque a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. A culpa não é minha. Foi tua, foi você que me deu essa mulher. E ele chama Eva. Eva, por que você fez isso? É que a serpente mandou eu comer, aí agora até animal fala. E como Deus criou os animais, a culpa é dele também. É muito fácil culpar a divindade. Então, o processo de resistência à queda, fruto do nosso orgulho, é melhor colocar a culpa na criação. A culpa é em Deus. Este seria, diz o Balde, o mais escandaloso triunfo da injustiça. Colocar Cristo para sofrer sem merecer, para nos redimir, e a gente não tinha a culpa. A culpa era do Pai, que ficou profundamente arrependido da desordem que fez. Continuou o Balde analisando essa lenda. Um dia, olha Deus desesperado, diz o Balde. Um dia desperto, Deus é que despertou, não a criatura humana. Um dia desperto de tão horrível obra, exclusivamente sua, Deus se arrepende e, para redimir o mal, verificando que o homem por si não consegue subir, sair desta imundície, envia Cristo, o Filho dileto, também ele inocente, para ser sacrificado por um Deus injusto, para pagar um débito que ninguém contraiu, nem Cristo, nem a criatura, ambos inocentes, a culpa é de Deus.
e todo mundo está livre. Afinal, Jesus foi um cara legal. Da Ibope vende livro, é o cara que mais vende livro no mundo. Então, é lenda? Continua o balde. Mas então, agora ele entra no problema. Qual a diferença entre o ser humano comum e Cristo? Vamos primeiro para o ser humano. O primeiro representa a imperfeita expressão do pensamento de Deus, com um espírito que se ofuscou pela queda e corrompeu-se na sua posição periférica, que é o seu ambiente devido e merecido naturalmente. Então, o homem é um ser que foi criado por Deus, mas corrompeu. Quem é Cristo? Cristo representa a expressão perfeita do pensamento de Deus, como um espírito perfeito, incorrupto, projetado apenas por amor e missão de bem a bem da periferia. Então, para o livro Deus e Universo, Cristo é perfeito. Não vamos encarar este problema ainda. Vamos encarar o problema que sempre foi visto como lenda, o da queda. Então, para Deus e Universo, a missão do Cristo ele era perfeito e veio aqui por amor. Ora, diz mais Deus e Universo, aqui num momento de extrema beleza, de extremo sentimento do nosso professor Pietro Baldi. Cristo, o nosso Pai proposto de nossa evolução. Ele, o verdadeiro Paizinho. Paizinho Cristo. Por que desceu Cristo à terra? E por que quis redimir-nos com a sua paixão? É evidente que Cristo, estando no sistema, provém do centro. E então, por que quis emergir num antissistema? Por que desejou descer ao reino da criatura decaída, do espírito evoluído na matéria, projetar-se no relativo, no limite e na dor? Esse é o paradoxo cristão. Sendo ele perfeito, por que veio para a dor? Cristo veio à terra a fim de sacrificar-se por amor. A sua paixão é um mistério de amor. Então, livro Deus e Universo vai aprofundar a ascese mística. Na ascese mística ele levanta a ideia do pagamento e da expiação. Mas diz também que o Cristo era perfeito. Agora ele mantém, Cristo é perfeito. E a sua vinda aqui é algo extraordinário. É manifestação de amor. Vamos trabalhar muito isso, porque isso é verdadeiramente lógico, lindo, maravilhoso. Isso é realmente a essência da missão de Cristo. Mas não explica tudo. Continua o balde em Deus e Universo. É a redenção por amor. Sim, o Filho perfeito, sem culpa, quis permanecer irmão do Filho decaído, para redimi-lo e fazê-lo retornar à antiga perfeição. Filho perfeito, filho decaído, é irmão nosso. Agora Cristo é nosso irmão. E naquilo que foi lembrado na palestra do Júlio Damasceno, como um irmão não sente dor pela dor do outro irmão? Assim, Cristo, sentindo dor pela dor do irmão imperfeito, vem aqui entre nós, numa missão de amor, para cuidar da nossa doença da imperfeição e restabelecer a ordem do caos que provocamos. Mas chegou o Cristo, que é a visão atual, e ele explica. Chegamos hoje em 1970, 39, 51, 1970. Chegamos hoje em 1970, aquele último volume, e com ele aquela pré-anunciada, mais profunda compreensão. Ele sabia.
Tanto que ele já vinha dizendo, lá no último vou resolver. Lá no último, como? Porque ele sabia que no último ele ia resolver se ele já não tivesse a intuição. Não podemos também ser ingênuos assim. E chegou a hora. E como tudo programado e devidamente programado, chegou a hora de ser o problema resolvido. O tão anunciado, aquela pré-anunciada compreensão. Definiu-se agora com maior precisão, graças ao amadurecimento alcançado. A nossa interpretação do Cristo não tinha ainda superado a interpretação religiosa tradicional. Então, até 1970, o que ele fala de Cristo é tradição. Até 1970, o que ele fala do Cristo é tradição. Porque os irmãos de outras religiões cristãs também têm que o Cristo veio aqui por amor. Esse é o paradoxo cristão. Ele, na sua perfeição, e por imenso amor, veio e desceu até nós para nos resgatar. Agora, então, em 1970, ele vai explicar. Perdão. Esse é um livro de batalha, feito não para descansar, mas para pensar. É extraordinário um homem com 85 anos falar um negócio desse. No final do livro, da sua obra, depois de 24 volumes, ele dizia isso, não escrevo um livro comum, é um livro de batalha, não é feito para descansar. Agora você já compreende, então coloque a cabeça no travesseiro e descanse. Está aqui uma síntese. Não é um livro para descansar, é um livro para pensar, para sacudir. E ele então vai explicar. É um caso de justiça. É chegada a hora de ver em Cristo, não apenas o seu amor e sacrifício, que outrora tanto nos confortava, e que nós não queríamos encarar, e fazíamos rebelião, como falou o Balde. Mas antes, e sobretudo, um exemplo de justiça, que nos induza ao seu cumprimento e não evadir-nos dele. Cristo veio para nos mostrar o caminho, Cristo é GPS, mas se a gente não caminhar, não saímos do antissistema. Cristo mostra o caminho, eu sou o caminho. Se a gente não fizer o caminho, não chegamos. Chegou a hora de o homem se colocar com a sua consciência perante o dever de evoluir, com o seu próprio esforço de reconhecer a sua posição, de compreender a sua responsabilidade, de assumir ele próprio perante a lei, sem ilícitas subrogações. Depende de você. Cristo te apontou o caminho. Ele é mestre. Está em Mateus, no capítulo 10, capítulo 23, versículo 10. A ninguém chameis mestre, só tendes um mestre, Cristo. Está lá em João, no capítulo 13, versículo 13, num chamado de Pedro. Mestre! E ele disse, me chamais mestre? Sim, eu sou. E ele veio como mestre. Um mestre de imensa estatura, para nos mostrar o nosso caminho. Mas nós temos que encarar a lição. Nós temos que fazer o dever de casa, senão não passamos de ano. Vamos ficar mais uma vez em repetição. Havia no movimento espírita, havia não, porque a desencarnação não mata ninguém, um homem chamado Jacques Samoabe, um grande espírita. Ele era francês e judeu. E certa vez ele fazendo uma palestra disse assim, abre o olho, vocês não caminharem no bem, vem aquele planeta aí, ele esqueceu o nome do planeta, que era o Chupão. E ele esqueceu, ele vai, vem aquele planeta aí, e vai levar vocês. Fiquem atentos. O negócio não é bom, falo por mim mesmo, e vocês aquecem com o meu pensamento. Mas eu quero concluir com Deus e o Universo. Porque em Deus e o Universo, que nós estamos encarando aqui, ele apresenta algo extraordinário, que explica bem essa missão do amor.
ele fala do nosso Pai e meu Pai. É o balde falando, colocando na boca do Cristo o próprio pensamento dele, do Cristo. Antes a palavra pai quer dizer Abba, em hebraico, e Abba quer dizer paizinho. Jesus fez um grande desafio. Ele chamava o pai Abba. Abba é a primeira palavrinha que a criança aprende lá, a criança judia. Ela aprende a falar Abba e Ima, papai, mamãe. Lá naquela oração, Pai Nosso é Abba, paizinho. Como aquela criancinha, sabe? Se não fordes igual criança, não entrarei no reino dos céus. O Cristo era essa criança do reino dos céus. E tinha no pai o Abba, o paizinho, o meu paizinho. Como a criança precisa do pai para sobreviver, precisa do pai para responder às coisas, o pai, a mãe. E precisa, mãe não tem, porque no judaísmo nós estamos num ambiente patriarcal. Mas pode ser pai ou mãe. Mas nós precisamos do nosso pai. É que nos traz comida, é que nos responde as coisas, é que dá a mão para a gente andar, é que nos protege, é que cuida da gente. Ele quis colocar que esse pai é o cuidador. Ele é o que cuida de nós. Ele é extremamente cuidadoso. Não nos deixa nunca. Está dentro de nós, mergulhou com a criatura no processo de imanência. É a nossa interioridade. É aquela mão de bronze que está dentro de nós e que se alarga, nos levando inexoravelmente no processo evolutivo para frente. É a manifestação de amor dentro de nós. Que disse o Cristo, se alguém disser, ele ali, ele acolá, não vá, não crede, está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Não sabeis que sois templo de Deus, dizia Paulo, e o Espírito de Deus habita em vós? Então esse paizinho é o Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso. É assim que é a oração. Enquanto ele chamava meu pai, com a mesma palavra que exprime a mesma relação de filiação perante o Pai comum, pelo qual todos foram gerados. Então, olha como que ele fala. Nosso Pai. Nosso Pai, ele também está incluído. E ele fala em detalhe, o meu Pai. Quando ele fala isso, meu Pai. Nosso Pai, nós falamos bem na oração conhecida, mas ele fala também, meu Pai. Numa das passagens mais lindas, quando ele ressuscita, noli me tangere, em que Maria de Madalena se aproxima dele num processo de visão espiritual, do Cristo ali, presente entre nós, em que túmulo nenhum foi suficientemente grande e forte para prender o Espírito que é imortal. Diz o texto que Madalena foi lá, no domingo, bem cedo, antes do sol nascer, para levar essências para cuidar do corpo do seu amigo. Ele era o seu grande amigo. Todos os homens que se aproximavam de Madalena não eram seus amigos. Ele era amigo de Madalena. Ele libertou Madalena de 7 demônios. Mais do que isso, como diz Lucas, no capítulo 8, no versículo 3, ela também, junto com outras, cuidavam das necessidades de Jesus e do seu grupo. Madalena levantou cedo. Era o seu amigo, o seu único amigo. E ele, depois do madeiro frio e doloroso, foi colocado num túmulo virgem de José de Arimateia. Ela viu, diz o texto, ela viu muito bem onde que ele foi colocado. E no domingo, bem cedo, ela foi lá para ter o encontro com a vida. Disse-lhe Jesus, Maria, inesquecível expressão. Maria, ela virando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, mestre querido, mestre queridinho. Jesus é nosso mestre. Não teve ninguém
que fez tanta violência a si mesmo, diz Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Ninguém nas Escrituras que fez tanta violência a si mesmo do que Maria de Madalena. Maria de Nazaré era terra fértil, os anjos falavam com ela. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. João era o discípulo amado, mas Madalena, ninguém se transformou tanto quanto Madalena, e estava ela ali diante da vida. Nunca ficou alguém na humanidade assim tão presente diante da vida. Era ele ali, era o seu amigo, era o seu libertador, presente ali. E ela, mestre, e ele falando com toda a intimidade, Maria, num gesto de amor extraordinário. Ele desceu numa missão por amor, diz o professor Pietro Baldi. Essa é a essência, é a substância da sua descida entre nós. E ele então fala com ela. Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Agora ela estava imbuída de uma missão. Não me toques, ainda não subi para o meu Pai, mas vai e diga aos meus irmãos, para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Que Pedro era filho do Pai, irmão de Jesus, que Maria de Nazaré era filha do Pai, irmã de Jesus e mãe, que Pedro e Tiago e todos, mas ali ela está falando, ele também está falando com Madalena, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ah, Madalena, ele também, você que é considerada a menor de todas, a mais insignificante de todas nas páginas escriturísticas, também é minha irmã. E Deus, que é meu Pai, é teu Pai também. Não poderíamos receber revelação maior assim. E isso é conselho para todos nós. Hoje nós sabemos que esse Cristo que veio por amor, que é nosso mestre, é nosso irmão, independente de todos os nossos erros, ele é nosso irmão. Mais que isso, ele nos anunciou que como ele, nós temos o mesmo Pai, o Pai dele é o nosso Pai. E como o Pai cuida dele, e o Pai não faz asepsia de pessoa, como ele mesmo falou, também cuidará de nós com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado que cuidou de Jesus. E por fim, vem o indecifrável. Por que não me tocas? Não me tocas. Naquele momento sublime, o mais sublime da história, o momento que o túmulo não foi suficientemente grande para prendê-lo. E ele diz, não me toques. A obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, e aceitamos plenamente, diz ele não estava com o corpo materializado, e ela pegaria no ar. Perfeitamente. O nosso querido Chico Xavier levanta uma hipótese muito interessante, misteriosa, mas muito interessante, é que nesse intervalo entre a cruz e a ressurreição, diz o nosso Pedro numa de suas epístolas, ele desceu aos infernos e esteve com os espíritos sofredores e não estava vibratoriamente preparado para Maria tocá-lo. É possível? Ficamos meio assim, mas é Chico Xavier, vai o nosso respeito. Mas pelo pensamento do professor Ubaldi, o problema da culpa, do pagar, do poder, passa pela adoração. Diz o professor Pietro Baldi no livro Cristo, na primeira parte, no capítulo 5, que ele queria repelir qualquer tipo de soberania. E agora não era mais hora de Madalena tocá-lo.
Ainda não subi para o meu Pai, não completei a minha missão aqui entre nós. Se não completei a minha missão, não mereço adoração. Sou um irmão como vocês. Não me toques, não me adore, adore o Pai, como diz maravilhosamente o Corão. Deus, Supremo Deus, Alá, clemente Alá, bem-aventurado Alá. Só a Ti reverenciamos, só a Ti prestamos culto, só a Ti, e não faça com que venhamos a nos conduzir por caminhos tortos. Começa assim o primeiro capítulo da revelação do Corão. Então, ele também não queria adoração. Mostra maravilhosamente isso. E também, mais do que isso, num gesto de amor extraordinário. Agora a Madalena possuía a maior revelação do mundo de todos os tempos. Cristo vive! Cristo vive! Cristo vive! Então não me toques, não é tempo de ficar aqui me adorando. Vai e diga aos meus irmãos, vai e diga que logo mais estarei com eles. Diga que ressuscitei. E ela sai numa alegria. É a alegria do domingo da Páscoa. É o dia mais lindo da história da humanidade, que dividiu a história em dois. Ela em alegria sai cantando, saltitando. Chega lá e grita: ressurrecte, ressurrecte, ressurrecte. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E trazendo-nos, então, como apóstola, e redimida pelo Cristo, e recebendo todo o caminho de ascensão de amor para a frente, como verdadeira apóstola convidada pelo Cristo para o trabalho da imortalidade, para o banquete da imortalidade, nos anuncia que Cristo é vida, vida em plenitude, vida em abundância. É esse Cristo extraordinário que o Balde coloca como ponto final na sua trajetória entre nós e seus queridos, as suas queridas ovelhas que ele veio pastorear. Que será da Jerusalém humana sem o bordão, o cajado do pastor? É esse Cristo que ele nos apresenta. Um Cristo amor. Um Cristo que nos apresenta o Pai, mas que nos apresenta, antes de tudo, também a sua condição de nosso irmão, mas de nosso mestre, porque aponta caminhos. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai. Que a obra maravilhosa do professor Pietro Baldi, estudada com aquela boa vontade, dentro da sua capacidade, mas com tanto empenho e amor e carinho do nosso professor Rubens Romanelli, tão querido aqui pela comunidade espírita de Belo Horizonte, tão querido de Minas, tão querido pelo seu primado do Espírito, tão abençoado por nos trazer bênçãos e bênçãos, porque nos trouxe o balde para levar a Chico Xavier. Esse professor Rubens Romanelli, no seu sentimento ubaldiano, passa para nós isso que ele viu em Pietro Aliori Ubaldi. Luz, amor, paz e glória. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe. Ibis,
Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org